Então, como vão todos? Família, amigos, futuros au pairs. Então, gostei dessa história do vlog. É tanto que eu estou aqui de novo para falar agora, dessa vez, sobre um novo tema que eu acho que vai interessar muito as futuras au pairs, que é sobre o nosso application e sobre todo o processo, sobre como foi o corre-corre durante o preenchimento do meu application. Então, deixa eu contar um pouquinho do que está por trás de tudo. Eu já falei no vlog anterior que o meu eu tive um match antes de finalizar meu application. Então, na verdade, eu tive que correr muito para finalizar meu application, porque como eu já tinha um match e já tinha a data já prevista para embarcar e tudo mais, eu tinha que correr para preencher tudo, fazer todos os exames e entregar o mais urgente possível. Meu match foi por volta do dia 10, 15 de novembro, que a gente fechou isso por e-mail e tudo mais. E eu tive que correr com o meu application. Então, assim, as minhas maiores dificuldades mesmo foi essa questão de burocracia. Assim, eu tive que correr muito atrás para fazer meus exames. Então, o médico, tem meninas que vai, o médico assina tudo, assim, preenche, ele acredita no que você vai, chega e diz, preenche tudo e assina no final. Às vezes não pede exame, não checa de verdade as vacinas e tudo mais. O que não foi meu caso, porque o meu médico, ele foi casquinha, ele conferiu tudo, ele só assinou depois que eu levei tudo, depois que eu comprovei as minhas vacinas. Eu só tomei vacina quando eu era criança. Eu ainda tenho aquele cartãozinho velho, sabe, um grandão que a gente recebe na maternidade, ainda tem todo o processo aqui, minha evolução quando criança, que eu sou prematura e tudo mais, então eu tive todo um cuidadozinho quando criança, todo um acompanhamento, e minhas vacinas foram todas datadas até 93, eu sou de 90, e pra mim foi um corre-corre, conseguir ver o que eu tinha tomado ou não. Então, se eu tomei alguma dessas vacinas durante esse período, eu não sei. A única que eu lembro foi uma de hepatite que eu tomei alguns anos atrás, a primeira de hepatite, pronto. E depois de adulta que eu lembro que eu tomei foi essa, mas quando criança mais nenhuma outra. E aí eu tive que correr com essas vacinas para tomar. No nosso medical form, que é o formulário médico que vem pra gente preencher junto com a documentação depois que quando a gente vai na agência, fez o contrato, recebe essa pastazinha linda. Eu sou da Experimento, fechei tudo com a Experimento e pela Au Pair na América, pela PIA. Então, para as meninas que estão indo também pela PIA, pela Au Pair na América, já é de boa ajuda. Aqui no formulário médico, no nosso medical form, toda a documentação, medical form, os formulários para a gente preencher de referência de caráter, de referência empregatícia, então todos a gente recebe tanto a versão em português, né, como a versão em inglês. Então a gente tem que fazer tudo em português e depois passar tudo para inglês. Ou seja, vai dar uma dor de cabecinha assim para quem não tem tanta experiência com inglês, nem tanta influência, não escreve, alguma coisa assim. Mas você pode contar com a ajuda de alguém que já fale e escreva em inglês para corrigir tudo direitinho e dar um reforço, né? Assim, às vezes uma melhorada no que você escreve, às vezes até no próprio vocabulário, às vezes você não sabe, ou se não vai lá, procura no Google, traduz no Google, só que lembra que nunca a tradução do Google sempre tem alguma coisinha ou outra errada lá, então toma cuidado se for usar o tradutor do Google, porque ele não traduz, às vezes vem um erro na gramática, às vezes a palavra que ele traduz, a tradução dela para inglês, o significado não é exatamente aquele, existem outras palavras para dizer aquilo que você quer,
Então, no meu formulário médico, ele veio pedindo uma série de informações, né? Tem a parte que eu respondo e assino, e tem a parte que é a parte A, e tem a parte B, que é o médico que preenche tudo e assina, que é a parte em que ele assina. Então, no formulário ele vem pedindo várias vacinas, questionando sobre várias vacinas, se a gente já tomou elas. Por exemplo, a do tétano, eu tomei quando eu era criança, então eu tive que tomar novamente. Agora, que essa dói muito, a que doeu mais foi essa do tétano. Da cachumba eu tomei quando criança, certo? Sarampo também. Rubéola eu tomei adulta, já que teve uma campanha alguns anos atrás para vacinação contra a rubéola. E ele pede também pergunta sobre a febre tifoide. Essa vacina da febre tifoide eu tive que ir numa clínica particular e paguei por essa vacina. Ela custou aqui em Natal R$75. Então você pode tomar essa vacina. Hoje, com esse surto, essa virose, está dando um surto da gripe, eu inclusive recebi um e-mail de Londres, da agência, pedindo para que eu tomasse a vacina antes de viajar. Então 15 dias antes eu tenho que correr, porque eu tenho que ir essa semana, antes do carnaval, tomar essa vacina, para poder chegar lá tudo ok, não ter problema de pegar uma gripe e ficar doente um monte de dia lá. Lá tem essa vacina também, mas se você já foi imunizada do Brasil, até porque são 15 dias, o ideal é você tomar 15 dias antes de sei lá, viajar, porque existe um período para que a vacina possa começar a fazer efeito, e é justamente esses 15 dias. Então, a da poliomielite eu tomei quando criança, que é a polio. A vacina da difteria também, e essa de tosse comprida. Essas três, todas eu tomei quando criança. Então vocês, quando forem no médico, lembrem de levar o cartão que vocês tiverem de vacina. Procurem, chequem aí nas coisas da mãe, do pai de vocês, da família de vocês, se vocês têm esse cartãozinho, que normalmente a maioria dessas vacinas a gente toma quando criança. Então, o ideal é que a gente leve quando for já para o médico essa vacina. Outra coisa que me deu um pouquinho de dor de cabeça foi a questão desse teste de tuberculina, o PPD. Então, aqui em Natal, nenhum laboratório particular de clínicas realiza esse exame. Eu rodei essa cidade, fui no hospital universitário, não tinha, e minha alternativa foi procurar um hospital aqui, que é o Hospital José da Trigueiro, que é um hospital de ambulatório geral, que trata de doenças como tuberculose, AIDS, e lá foi onde eu consegui realizar esse exame. Eu cheguei, fui lá na área de exames, falei com a enfermeira-chefe de lá do setor, expliquei minha situação, que eu precisava viajar, que exigiam esse exame. E aí ela falou com a médica lá na hora me atendeu, foi super tranquilo, me atendeu, me deu uma requisição e eu fiz esse exame. Então eu fiz graças à boa vontade delas, mas assim, toma cuidado quem for também atrás em hospitais públicos desse exame, para ver se não tem que marcar o exame antes. Eu, graças a Deus, consegui, fui num dia, fiz no outro exame, e a gente tem que ir 2 dias depois para colher. Ele aplica um líquidozinho aqui na parte subcutânea aqui da pele, e a gente não pode passar produto, não pode passar perfume, só pode lavar com água, não pode usar sabonete, nada em cima, e 2 dias depois a gente vai lá e ela colhe, faz a leitura, na verdade, né? Ela usa uma régua para medir se houve reação ou não, e para medir o tamanho dessa reação. O meu deu reação, deu reagente porque eu tinha tomado a vacina, que todo mundo que tem uma marquinha aqui no braço, essa marquinha é da vacina de tuberculose que a gente toma quando criança. Então, o meu reagiu por causa disso. E como reagiu, eu tive que também fazer um exame, um raio-x do meu tórax, para mostrar que tá tudo ok, tudo limpinho, sem problema nenhum. E esse laudo, ele precisa ser em inglês também. Eu fiz o exame aqui no Instituto de Radiologia, aqui em Natal, só que aqui eles não traduziram, não me entregaram a versão em inglês, ou seja, quando eu recebi o laudo, eu tive que traduzir, fui lá no Word, coloquei logo, coloquei tudo direitinho, tentando fazer o máximo
parecido com o meu laudo que eu havia recebido, então eu fiz tudo, traduzi e levei lá só para o médico assinar. E eles não fizeram essa parte da tradução, então talvez você também tenha que fazer. Então no dia que você for fazer exame, checa se o laboratório faz. Se ele não fizer, você vai ter que fazer essa tradução em inglês ou pagar para alguém. Então, mas eu sugiro que você mesma faça, não é difícil. Os termos você encontra facilmente no Google. Eu fiz pelo Google, assim. Então, deu tudo certo, o médico chegou lá, o médico viu que realmente os termos estavam ok. Ele viu, são esses termos mesmo, porque segundo ele, na correria não dava tempo, mas é tudo questão de boa vontade, né? Quando se quer ajudar alguém. Então, no nosso formulário, acho que na parte médica, essa foi a questãozinha que me deu mais trabalho, assim, a priori. Sobre doenças que eu já tive, eu acho que só tive catapora, que foi o que eu respondi aqui. E se eu fiz alguma cirurgia, eu fiz uma vez uma cirurgia na unha, de unha encravada, somente. Então, assim, respondam com cuidado. Sempre receber o formulário, não fique só com ele, tire logo os xerox, várias xerox de cada um, porque corre o risco de você errar, rasurar e vai ser a maior complicação. Você pede por e-mail também para as meninas da agência. Eu esperei muito o meu, nunca veio, eu tirei xerox em casa mesmo. Acontece de algumas vezes a gente ser esquecido pela agência. Então, o nosso application, quando a gente recebe a nossa pasta, ela vem com tipo um manualzinho, certo? Que fala sobre como fazer o nosso application. E é super tranquilo. Ele fala aqui de uma to-do list, que é toda a parte de tudo que a gente vai precisar preencher. Então a gente precisa preencher nosso application form, lembrando que tem que ser tudo em inglês, certo? Você tem que colocar tudo em inglês. Uma coisa, assim, quem me ajudou bastante nisso foi a Isa. Quando eu terminei meu application de preencher toda a parte pessoal lá, que eu tenho que informar meus contatos, sobre a minha experiência com crianças, sobre meus hobbies, interesses, tudo. Então, nessa parte do application form, quando eu finalizei, eu falei com a UPE, que tá na minha família hoje, a Isa. Isa, eu terminei meu application, quer dar uma olhada, ver se tá tudo certo, se eu não esqueci nada? Tipo assim, ela me ajudou, ela foi lá, me deu umas dicas. Olha, Camila, tem alguns errinhos nisso e naquilo. Ela não corrigiu, lógico, né? Mas ela me deu uma orientação. Eu fui lá, realmente tinham esses errinhos, eu corrigi tudo e ficou tudo ok. Então, se vocês tiverem alguém que possa ajudar, depois que vocês preencherem, pra corrigir algumas coisas que a gente até passa batido, que é uma besteirinha ou outra, então pra que as famílias possam ver tudo corretinho, bonitinho, que a gente não peque no inglês, pelo menos na escrita. Então, pede pra alguém ajudar vocês. Se vocês tiverem um amigo, alguém que possam corrigir também, peçam, que para evitar certos erros, e vai que confunde uma coisa com a outra e não dá muito certo, né? Então, outra coisa sobre o application, que são principalmente sobre essa parte da documentação que a gente tem que disponibilizar, foi a questão, a gente tem que ter uma certidão de antecedentes criminais. Essa certidão tem que ser autenticada, então eu tive que ir na Polícia Federal para autenticar, para eles autenticarem lá essa certidão. Outra coisa muito importante também foi a questão da PID, da Permissão Internacional para Dirigir. Tem gente que pede pra gente tirar a PID só depois, na verdade tem gente não, a agência pede pra que a gente só tire a PID perto de viajar, certo? Só que no meu caso, eu tirei antes de tudo, porque não tenho licença permanente ainda, a minha é provisória, ela vence em maio desse ano. Então, de qualquer forma, a minha PID ela vai vencer no mesmo período. Eu não vou poder estar aqui para renovar, então eu vou ter que fazer ter que fazer uma habilitação quando chegar lá em Washington, para mim poder dirigir lá, porque a minha vai vencer enquanto eu estiver lá. Então eu fiz a minha PID aqui, ela custou aqui em Natal, certo? R$45. Eu já vi meninas aqui reclamando, ah meu Deus, aqui em São Paulo, aqui não sei aonde eu tenho que pagar 200 e pouco. É complicado. Então, mas aqui em Natal, graças a Deus, foi R$45. Eu tirei e recebi, tirei na segunda, fui receber na quarta. 2 dias depois eu recebi
a pedir. Então foi bem tranquilo. Let me see more. Sim. Sobre a questão das nossas referências de caráter, que a gente tem a character reference, que a gente precisa, essa referência a gente tem que passar para pessoas que nos conhecem, assim, a amiga minha que tem um filho, a minha vizinha, a minha cabeleireira, você vai procurar o máximo de pessoas que tiver, pessoas que conheçam você, que saibam falar, você sabe que vai falar bem de você. Peçam para essas pessoas preencherem essa referência, quanto mais melhor, certo? Então pede pra galera preencher, pra falar bem de você. Eu só coloquei 3. 3 de caráter, certo? E uma de empregador. Como eu já tava com o meu match, então eu não precisei correr muito atrás dessas coisas. Eu só coloquei o mínimo necessário pra agência estar me passando. Mas assim, se eu fosse juntar, realmente eu teria mais de 1000 horas com crianças, por causa de toda a minha experiência, tanto no grupo de evangelização, como em trabalho social, como no trabalho com pessoas da família, com amigos que deixam seus filhos comigo, coisas do tipo, que tem sempre criança comigo, eu tô sempre montando alguma coisa, vem todo mundo pra cá, vamos brincar. Então eu tô sempre fazendo um momentinho assim pra aqueles que estão ao meu redor, principalmente as crianças que convivem comigo. E é por aí. Então a referência de empregador eu pedi para que a Iris, que é a coordenadora lá do projeto, preenchesse para mim. Pedi também para a doutora Messi, que é do trabalho social, só que eu não precisei, só usei a da Iris, que a da Iris já me deu 240 horas de experiência e eu precisava de no mínimo 200. Então ela foi, preencheu tudo, e lembrando que a referência eu tenho que tanto de empregador, qualquer referência, ele vai vir, a agência manda a versão em português e em inglês. Então a gente tem que ter tudo em português e inglês e disponibilizar também tudo isso no nosso formulário. Bem, eu acho que sobre o nosso application é basicamente isso. Assim, eu tive um trabalhinho realmente, o que demorou mais pra mim foi o formulário médico, que o meu médico foi casquinha. Mas no final deu tudo certo, eu demorei mais de 1 mês pra ficar online, porque eu fiquei nesse rolê de médico, de fazer exame, fora que eu trabalho também, então é um corre-corre. Eu fiquei 1 mês nessa de juntar só documentação, então foi complicado. De fazer exame, de receber laudo, de passar para inglês. E eu finalizei meu application, acho que foi antes do Natal, acho que dia 21 de dezembro, e no dia 27 eu fiquei online. E no dia 6 ou foi 7, 6 de janeiro, o meu match foi efetivado no site. E depois que a gente depois do match, né, a gente, o nosso perfil muda, sei lá, congratulations pelo seu match, blá 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 blá, e aí a gente vai pra fase do visto, que aí ele vem pedindo pra gente, mostrando as maneiras de pagar, tudo, como é que eu vou pagar, dicas de tudo, falando detalhes sobre mala, sobre peso, sobre tudo. Então, após o nosso match, a gente recebe mais informações, né, sobre os próximos passos, que é o nosso visto. 10 dias depois, exatamente, na verdade 9 dias depois do meu match, eu recebi a minha documentação, que veio com os formulários e tudo mais, que é um envelopezinho que chega com a agência, com passo a passo para preencher o nosso DS-160, tem a taxa service, então, que são a parte da documentação que a gente precisa para o nosso visto. Bem, eu acho que é basicamente isso. Eu pretendo fazer um próximo post, o meu próximo post vai ser sobre o meu visto, sobre como foi preencher o meu DS-160, a documentação, como foi o corre-corre atrás de tudo, de um responsável financeiro, disso e daquilo. Então vou trazer detalhes sobre como foi minha entrevista e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse post sobre o application. Qualquer dúvida, estou aqui disponível para conversar com vocês.
Então pode me adicionar, pode falar comigo pelo Facebook, por e-mail, que eu estarei aqui para responder as suas perguntas. Então, beijo e obrigada. Até mais!